Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. A nossa palestrante de hoje é a irmã Antonina Buriti, engenheira, advogada, empresária e escritora. Lançou sua autobiografia A Jornada do Despertar, Minha História de Amor, Fé e Espiritualidade com André Luiz, coordenadora, coautora do livro Bosques da Memória, Plantar, Transformar e Resignificar. É frequentadora do Lar de Frei Luiz, já passou por tratamento na Sala 1, já trabalhou na Sala de Passe e atualmente frequenta a Escola Francisco de Assis. Antonina, muito obrigado por estar aqui junto de nós. Fique à vontade, o microfone está lá. Boa palestra. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor Wilson pelo convite, ao Silvio por ter aceito meu livro ser vendido aqui nessa livraria. Quando eu escrevi esse livro, eu sonhava em tê-lo nessa livraria, mas jamais sonhei estar aqui falando dele no Frei Luiz, porque estava muito acima do que eu podia sonhar. Então, é com muita emoção que eu trago aqui os meus aprendizados dessa minha jornada, adquiridos dos estudos que eu tive cristãos, da doutrina, ao longo de uma vida. Esse livro eu escrevi no momento mais difícil da minha vida, porque eu sempre uso a escrita para manifestar as minhas emoções, para mim. E após eu tê-lo escrito, eu imprimi, encadernei, e falei, o que eu faço com isso agora, né? E aí eu pensei, eu também estudo física quântica com a doutora Amit Goswami. E na física quântica a gente entende que, na doutrina espírita também, mas eu vou falar mais na ótica da física, que somos todos um, né? Que existe uma consciência maior, da qual eu chamo de Deus, e que nós somos uma partícula dessa consciência. Então, no Evangelho, nós somos imagens e semelhanças de Deus, né? Ou ouvimos dizer que Deus está dentro de nós, e a física quântica diz que sim, que somos partículas dessa consciência maior. Então, se somos todos um, e se somos todos conectados, a minha dor, ela não é única, ela não é só minha. A minha história também não é única, ela não é só minha. E assim, eu precisei ter coragem, e foi muita coragem mesmo, para me expor nessa biografia, porque eu sabia que, de alguma forma, ou pelo menos assim eu intencionava, que de alguma forma eu pudesse compartilhar, tocar aqueles que também viveram parte dessa minha história. E quem sabe poder ajudar a criar um atalho, para não ter que passar por uma longa jornada até chegar aonde aqui eu me encontro. Então, começando a falar da minha história, o André Luiz, ele tem um homônimo do André Luiz, do espírito que nos trouxe muitos ensinamentos através da psicografia de Chico Xavier, por coincidência, porque o André ele não era espírita, ele era quase um ateu, né? E quando eu descobri que o nome dele era por causa do André Luiz Espírito, né? E eu falei, como é que você tem esse nome e não acredita na doutrina espírita? E, enfim, mas o fato é que nós nos conhecemos quando eu tinha 15 anos, ele 18. Fomos namorados por um ano. Aí terminamos, seguimos nossas vidas. 30 anos depois, minha mãe estava atravessando o seu segundo câncer. Ela teve o primeiro com 30 anos e o segundo com 60. Estava em tratamento na minha casa. E ela diz assim, sonhei com o André. E eu falei assim, mãe, que André? Aí ela, o André que você namorou na adolescência. Eu falei, mãe, isso tem 30 anos. Aí ela, mas ele era o amor da sua vida.
eu acho que você devia procurar o André. Eu falei, mãe, tem 30 anos. E, coincidentemente, e na física quântica também a gente acredita que não há coincidência, é tudo sincronicidade. 4 dias depois eu estava no almoço de trabalho e um colega, surgiu um assunto sobre a escola técnica que eu fiz, e ele disse assim, poxa, eu tenho um amigo que estudou nessa mesma escola. E era o André. Depois disso nos reencontramos, eu já estava divorciada com 2 filhos, e o André solteiro, convicto, bom vivant e lindo, né? E assim nós retomamos a nossa história da onde nós paramos. Vivemos 6 anos e meio juntos, e no auge da pandemia, em julho de 2020, ele recebeu o diagnóstico de câncer, já avançado. Em outubro de 2020, ele veio a falecer. Eu sempre falo que lidar com câncer na família é muito desafiador. Eu já vivi isso com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó. Só que viver o câncer na pandemia é quase uma guerra. Porque a gente tinha que ir para o hospital, mas o hospital estava lotado de Covid, então não podia. Enfim, quem passou por isso sabe. O lar de Frei Luís estava fechado, que é sempre um bálsamo de esperança para a gente. E assim a gente teve que caminhar. E 5 meses depois que o André faleceu, a minha mãe faleceu em abril de 2021 de Covid, isolada em Saquarema, num mês que foi recorde de morte no Brasil. E eu falei assim, caramba, quando eu achava que estava começando a sair do luto, eu entrei em outro. E esse livro eu comecei escrevendo quando o André faleceu e terminei no fim de semana do Dia das Mães, 1 mês após a morte da minha mãe. E assim que eu terminei, que eu imprimi, encadernei, eu levei para o pai do André, que a gente chama ele de Didi, e falei, Didi, escrevi um livro, lê aí e vê o que você acha, porque eu conto a história do André também. E aí ele falou assim, nossa, que lindo. Aí eu falei, você autoriza eu publicar? Aí ele brincou, falou, mas não já está publicado, não? Eu falei, não, isso é encadernado com espiral, isso não é ainda. E aí ele falou assim, não, autoriza. Eu falei, você pode escrever aqui no rascunho que você autoriza? Ele falou, não, tá, ele escreveu. 4 dias depois ele faleceu. Ele estava super saudável, teve alguma complicação e faleceu. Então, em menos de 10 meses, durante a pandemia, a gente teve essas 3 perdas. E por que eu decidi publicar esse livro? Quer dizer, quando eu decidi isso, eu não sabia que 2 anos depois eu ia estar aqui de pé, né? Foi só a minha terapia, né, comigo mesma. Então, assim, antes de eu começar a contar dos meus aprendizados, eu só queria dizer para vocês que o meu maior aprendizado é que a vida é maravilhosa, apesar de tudo. Então, tudo que a gente enfrenta, como o senhor Wilson comentou logo no início, é sempre um aprendizado. E aí, a Karina começou hoje falando sobre controle, e aí de novo eu volto à sincronicidade, porque essa foi a minha primeira lição nessa minha jornada. E eu sempre digo o seguinte, que Jesus dizia isso, né? Conheça-te a ti mesmo. E então essa reforma íntima, esse autoconhecimento, ele é muito importante para o nosso despertar. E quando foi que eu decidi iniciar essa jornada? Não foi uma escolha. Eu sempre digo assim, que quando a gente não... Eu e todo mundo, né? Mas enfim, é uma frase conhecida. Quando a gente não escolhe o caminho pelo amor, a gente cai nele pela dor. Então, num determinado momento da minha vida, antes de reencontrar o André, a vida me parou. E o primeiro aprendizado que eu tive foi que a vida nos manda sinais o tempo inteiro, o tempo todo. Quase como um outdoor em letras garrafais. Só que a gente ou não acredita, ou a gente não tem tempo para prestar atenção. E nesse momento que a vida me parou,
eu recebi tantos sinais, quer dizer, receber a gente recebe sempre, mas eu fiquei tão atenta a eles que a cada sinal que eu recebia, eu seguia. Assim, é como se eu realmente tivesse aberto mão do controle e eu não tinha a menor noção aonde eu ia parar. Então, assim começou a minha jornada, pela minha reforma íntima, mas uma coisa eu aprendi dentro do relacionamento com o André. A melhor forma da gente se conhecer profundamente é dentro de um relacionamento. E quando eu digo dentro de um relacionamento, eu não estou dizendo só um relacionamento afetivo, marido e mulher, pais e filhos, amigos, enfim. Por que eu digo isso, né? Porque é dentro de um relacionamento que nos são apontados as nossas sombras, os nossos defeitos. Os nossos filhos nos ensinam diariamente. E quando a gente olha para o outro e começa a ver defeitos, a gente tem que se perguntar por que esse defeito me incomoda tanto? Será um espelho? E quando a gente começa a ter uma relação, que foi a minha história com o André, baseada na verdade, e quando eu digo verdade, eu digo que a gente se dispôs a mostrar todas as nossas sombras, e ainda assim decidimos ficar um ao lado do outro, isso para mim foi amor verdadeiro. E eu não estou dizendo que foi um amor fácil. Enfrentamos muitos desafios, muitas dificuldades. Eram duas crianças muito feridas, que se reencontraram. Eu tinha um pouco mais de 45 anos, se eu não me engano. Ele ia fazer 50, mas estávamos muito feridos, com medo da entrega, com traumas. Então, foi uma relação de muito desafio. A gente lutou muito para poder ficar junto. E aí, eu tive a oportunidade de... Um dos sinais, né? Ganhei esse livro de presente e tive a oportunidade de assistir a palestra desse médico alemão, que ele diz que a doença como caminho. Então, ele diz o seguinte, isso vale para a doença, para todas as dificuldades que a gente enfrenta. A gente comete um erro básico de, no momento da dor e da dificuldade e do desespero, de fazer a pergunta errada. A gente pergunta assim, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Quando a pergunta certa é, para quê? Para que eu estou passando por isso? Qual é o meu aprendizado com todas essas dificuldades? E aí, nesse livro também, ele coloca o seguinte, que por questões emocionais, não somente ele, vários outros médicos e cientistas defendem essa tese, que as nossas emoções, elas geram doença. Dores guardadas, escondidas, traumas vividos e não trabalhados, enfim, medos, raivas, tudo isso gera doença. Então ele defende o seguinte, se a gente é capaz de criar doença dentro da gente, a gente também é capaz de curar. Principalmente quando a gente entende qual é o aprendizado. E aí veio o divisor de águas da nossa jornada, minha e do André. Como eu disse para vocês, o André era praticamente ateu. E eu sou espírita desde criança, pela formação do meu pai e da minha avó paterna, com uma mãe católica, estudei em escola católica. Era considerada aluna rebelde na escola católica, porque eu era muito questionadora. E eu não acreditava, assim, eu tinha dificuldade de compreender as respostas da igreja. Então, meu pai pedia para mim assim, finge que você aceita, porque a tua mãe não aguenta mais receber chamado na diretoria, e chegando em casa eu te explico. E assim eu passei a minha infância e adolescência dentro da escola. Mas voltando a esse divisor de águas, em 2019 teve esse primeiro congresso
de ciência, consciência e espiritualidade. E o mais interessante é que quem me convidou para esse congresso foi o André. Ele falou assim, vamos nesse congresso? Eu falei, você me chamando para falar de espiritualidade? Aí ele falou, não, eu estou te chamando para um congresso de ciência e neurociência. Espiritualidade é um detalhe que está no fim do título. Eu falei, tá bom, então vamos. E aí, na primeira palestra, assim, desses 3 homens que marcaram as nossas vidas, a primeira é desse médico alemão que escreveu esse livro, A Doença como um Caminho. E aí ele ficou explanando essa questão de que a doença vem como aprendizado e que quando a gente aprende, a gente se cura, e foi lá explicando. E era um congresso de muitos médicos e cientistas. Eu estava lá de leiga, né? E eram 2.000 pessoas no congresso, mais ou menos. E as perguntas eram feitas por WhatsApp. E tinha uma jornalista mediano. E aí eu decidi fazer uma pergunta para esse médico. E aí o André perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, vou fazer uma pergunta para esse médico. Aí quando eu estava digitando, a jornalista falou, o tempo acabou. Não dá mais para receber perguntas. Mas vocês mandem assim mesmo que depois a gente responde. Aí eu falei, não vou mandar não. Aí o André falou, não, manda, você já escreveu? Eu falei, vou mandar. Aí são os sinais, né? Aí a jornalista leu minha mensagem, falou assim, gente, volta. Tem uma mensagem aqui que eu acabei de receber, essa eu tenho que fazer. Da Antonina, do Rio de Janeiro. Antonina, gente, só tem uma, então foi fácil. E aí a pergunta era a seguinte, com 21 anos eu recebi diagnóstico de câncer, com 35 de mama, com 35 anos eu recebi diagnóstico de câncer quando meu filho tinha 15 dias, e com 48, acho, eu já estava com o André, eu recebi o 3º diagnóstico de câncer de mama. Todos assim, com exames, biópsia, tal. Os 3, eu fui abençoada pela cura no tratamento espiritual, dos quais o 3º foi aqui no Lar de Frei Luís. E aí eu perguntei para o médico, qual é o meu aprendizado? Se eu crio a doença e eu curo, mas ela volta. Gente, dei um nó no médico. Ele tentou responder, ele falou, olha, eu não entendo muito desses tratamentos espirituais. E aí ele tentava falar, responder. Ele já estava assim, já desistindo de responder, quando ele respondeu assim, a resposta para você é fé. E aí ele falou assim, quando você perde a sua fé, você cria a doença. E quando você resgata, você cura. Gente, aquilo para mim foi assim, direto na alma. Porque naquele momento eu estava sem fé, inclusive. E aí quando deu intervalo, alguns médicos me procuraram por causa do nome, falaram, poxa, Antonina, eu nem sabia que você estava aqui. Pô, você deve estar super frustrada, né? Porque a sua pergunta foi tão legal e o médico não soube responder. Aí eu falei, não, ele respondeu. Ele foi preciso. É a falta da minha fé que faz eu enfraquecer. Então, o meu aprendizado nesse dia foi que a gente precisa manter a fé o mais fortalecida possível. E vou confessar a vocês, eu não fico assim 100%. Tem momentos que eu falo, Antonina, volta lá no seminário que você ouviu. Fortalece sua fé, não fraqueja. A segunda palestra, essa foi muito mais marcante. E ela está aqui porque ela tem que estar, não é porque o Dr. Frutuoso está aqui presente, mas foi mesmo um divisor de águas. Lá em casa, eu sempre frequentava o Frei Luís, vinha para cá toda quarta-feira. O André nunca quis sequer conhecer o Frei Luís. Eu ia aos cinemas com colegas daqui, ver filmes espíritas, ele se recusava a ir. Evangelho no Lar, ele ia para o quarto para não participar com a gente. E
Aí, um pouquinho antes desse congresso, foi quando eu tive o terceiro diagnóstico. E aí, quando ele viu que a coisa era séria, ele se desesperou e falou assim: você precisa ir para o Frei Luiz. E eu falei: você me recomendando o Frei Luiz? E ele me trouxe. E assim, ele veio a primeira vez ao Frei Luiz para me trazer. Trouxe, voltou e nunca mais voltou. E aí, durante o congresso, todas as palestras de cientistas, neurocientistas, ele enchia o peito e falava assim: isso eu entendo bem. E eu não entendia nada, gente. Mas ele entendia tudo. Aí, quando eu doutor Frutuoso, eu falei: essa eu vou entender, né? Essa eu vou entender, até porque eu já tinha lido quase todos os livros dele. Eu só não leio todos porque ele escreve livro mais rápido do que o que eu leio. Então, faltam alguns ainda. E aí o Dr. Frutuoso fez a apresentação dele sobre a medicina do futuro, numa linguagem científica, que é a única linguagem que o André aceitava e entendia. E quando acabou a palestra, ele disse assim para mim: estou passando mal, não estou conseguindo respirar, preciso sair. Naquele momento eu entendi que o coração dele foi tocado. A partir daquele dia, gente, eu juro, ele assistiu todos os vídeos do Dr. Frutuoso no YouTube. Várias vezes, todos. E aí ele me pedia para ver os filmes espíritas. E aí ele me pedia para eu explicar, fazia perguntas, pedia para vir no Frei Luiz. Começou a participar do Evangelho. Eu falei assim: gente, milagre existe, né? Eu tenho uma dúvida, que eu nunca vou poder saber a verdade, se naquele dia ele não já estava com a doença e nós não sabíamos, porque isso foi em 2019, um ano depois ele teve o diagnóstico, já estava com metástase, né? E aí eu lembro também que a gente já tinha o diagnóstico, já estávamos enfrentando a doença, e o Dr. Frutuoso fez uma live com o André Trigueiro. E falando de um caso de uma senhora que já estava, se eu não me engano, em estado terminal, mas que a resignação dela, o olhar dela perante toda a situação, comoveu muito o Dr. Frutuoso, naquele processo terminal. Naquele momento que ele falou isso, o André chorou muito. E eu acho que ali também foi uma grande transformação no processo dele. Desde o início ele não se revoltou com a doença. Choramos muito no início, muito. E ele falou assim: vamos parar de chorar e vamos lutar. Nunca senti nele revolta, nunca, momento nenhum. Ele passou até a rezar, gente. Eu ia visitá-lo, não sei, muitas vezes eu fiquei com ele. Eu fiquei 3 meses no hospital direto com ele, durante a pandemia. E ele falava: vamos rezar? E ele falava assim: que pena que o Lar de Frei Luiz está fechado. Eu falei: nossa. Até que o Frei Luiz abriu, com restrições. Ele chegou a vir aqui ainda algumas vezes. E, enfim, né, afinal você já sabe. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. A nossa palestrante de hoje é a irmã Antonina Buriti, engenheira, advogada, empresária e escritora. Lançou sua autobiografia A Jornada do Despertar, Minha História de Amor, Fé e Espiritualidade com André Luiz, coordenadora, coautora do livro Bosques da Memória, Plantar, Transformar e Resignificar. É frequentadora do Lar de Frei Luiz, já passou por tratamento na Sala 1, já trabalhou na Sala de Passe e atualmente frequenta a Escola Francisco de Assis. Antonina, muito obrigado por estar aqui junto de nós. Fique à vontade, o microfone está lá. Boa palestra. E a terceira palestra foi do Dr. Amit Goswami, um físico nuclear, falando de física quântica, que eu nunca tinha ouvido falar nele.
E a fala dele também me tocou muito, porque eu sou engenheira, né? E a matéria que eu mais gostava na faculdade era eletromagnetismo, que é o que todo mundo odiava. E eu nunca sabia por que eu gostava tanto dessa matéria até conhecer a física quântica. Então, finalmente achei uma utilidade para uma matéria que eu gostava muito. E o Dr. Amit, de novo Sinais, eu recebi um e-mail um dia de um curso de física quântica com ele, enquanto o André estava doente em tratamento, e não consegui fazer o curso em virtude da doença e do óbito do André, mas foi esse estudo que também me ajudou muito no meu processo de cura do luto. Então eu devo a esses homens, né? E aí eu queria trazer a questão da fé, né, e dos anjos, né? Então, segundo esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, se todas as criaturas encarnadas acreditarem no poder que a gente carrega, a nossa vida vai ser tão mais fácil. O problema é que a gente é sempre colocado em teste, em provas, e muitas vezes a gente não passa. Porque quando está tudo bem, a nossa fé está fortalecida, mas quando não está, a gente esquece o quão relevante ela se manter assim. E aí eu queria falar dos anjos, né? Que claro que pela doutrina são espíritos puros, de muita luz, mas eu sempre gosto de trazer os aprendizados para a minha vida do dia a dia. E aí, no dicionário, anjo quer dizer o mensageiro do divino ao ser humano. Gente, quantos anjos no nosso dia a dia atravessam o nosso caminho? Quando a gente entra aqui no Lar de Frei Luiz, a gente às vezes está tão desolado, triste, e do nada chega alguém com uma palavra consoladora, com um abraço, com um sorriso. O Dr. Frutuoso para o André foi um anjo, com certeza. No livro, eu cito um médico que eu não pude revelar o nome dele, mas eu coloquei ele no livro como Dr. Anjo. Ele foi o anjo da gente. Cuidou da minha mãe, do meu pai. Ele foi muito além da medicina. Sem nunca ter nos conhecido, a gente não tinha nenhuma relação social, até ele começar o tratamento com meu pai, por exemplo. E assim, é no dia a dia. E aí, como é no dia a dia, nós também somos anjos dos outros. Então, eu sempre tento, né, tomar muito cuidado quando alguém aparece na minha frente desesperada, pedindo uma palavra de consolo. Porque, dependendo do que a gente responder ou fizer, a gente pode ajudar essa pessoa a voltar para o trilho, a seguir o caminho, ou se perder mais ainda, dependendo do que a gente diz. Então, eu queria fazer esse convite, né? E aí, quando o André morreu, eu tive a oportunidade de ter contatos com ele, né? Através de médiuns, através de sonhos. Um detalhe. Desde criança, a minha mediunidade, ela sempre se manifestava através de sonhos. Eu recebia sonhos de pessoas desencarnadas que traziam um recado que era às vezes para salvar a vida. E eu a minha sorte é que eu tinha um pai espírita, porque eu acho que se eu tivesse um outro pai, ele me internava. E ele acatava, passava os recados e tudo. E quando foi em março de 2020, abril, eu sonhei com meu pai. Assim, eu consigo diferenciar quando é sonho e quando não é, né? Então, e meu pai disse assim para mim: olha, se prepara que você vai ter uma grande perda em setembro. E eu falava assim: não pai, fica tranquilo. Eu já sou uma mulher toda terapeutizada, estou super madura, tranquilo. E ele dizia assim: filha, você não vai ser abandonada. Você consegue compreender isso? Não vai ser abandono.
mas você vai ter uma perda. E o André não acreditava em sonhos. Mas como eu sonho muito toda noite, eu sempre tenho o hábito de acordar já gravando meus sonhos. E eu acordei já gravando esse sonho, ele ouviu. E ele falou assim, pô, você acredita nessa bobagem? Eu falei, André... E a gente estava na pandemia. E eu pensei na minha mãe. Né? Eu falei, cara, vou perder minha mãe. Jamais imaginei que 2 meses depois desse sonho, 3 meses, a gente ia receber o diagnóstico da doença do André. E aí, voltando aos anjos, então eu tive a oportunidade de ter alguns contatos com ele após o falecimento, e numa das vezes, através de uma médium, ele me disse o seguinte, está no livro, tá? Mas eu vou falar. Ele falou assim, Nina, obrigado por tudo. Você foi um anjo na minha vida, mas eu também fui um anjo na sua vida. Somos todos anjos. Uns conseguem despertar e outros não. Então, eu convido vocês a refletirem que a gente pode também ser anjos despertos na vida daqueles que nos pedem consolo e atenção. E aí, essa é a foto da primeira vez que o André veio aqui, no lar de Frei Luís. Eu estava ainda com o diagnóstico, né, do câncer de mama, mas o meu sorriso era de felicidade por ter finalmente conseguido levar a montanha até ao lar. E muitas vezes, quando eu falo da cura do André, as pessoas me perguntam, mas ele não curou, ele morreu. E aí eu falo assim, será que não? E aí eu vou compartilhar com vocês uma outra experiência. Ele foi entubado e todo dia eu ia visitá-lo no CTI e aplicava reiki nele. E teve um dia que ao aplicar reiki nele eu não senti mais energia. Era como se ele ali não tivesse mais. E aí eu o abracei, deitei em cima dele assim, abracei e de repente ele aparece para mim, envolto de muita luz, me comunicando que ele estava partindo. E aí ele falava assim para mim, Nina, olha aqui, olha a luz. E eu já tinha visto o mentor dele, eu já tinha falado que ele tinha um mentor, eu descrevi o mentor dele, mas ele não acreditava. E ao lado dele estava o mentor. E eu olhava assim e falava assim, tá vendo o seu mentor? Ele, claro que eu estou vendo. Eu falei, agora você acredita em mim? Aí ele, claro que eu acredito. E eu brincava, quer dizer, brincava entre aspas, né? Porque ele era fumante e eu odiava cigarro. E eu falava para ele que ele ia para o umbral, se ele não parasse de fumar. E aí ele falou para mim assim, ó, tá vendo? Eu não vou para o umbral. Olha quanta luz, né? Enfim, e aí no dia seguinte ele faleceu. Então eu tive a graça, né, de me despedir dele. E aí eu digo para vocês o seguinte: a matéria ele não curou, mas para quem era ateu e em 2019 teve o despertar e faleceu em 2020, eu acredito sim que ele evoluiu muito na questão espiritual para que ele pudesse hoje, obviamente eu não tenho mais contato, mas tenho certeza que ele está bem encaminhado. E a minha cura, eu destaco ser do feminino, porque eu acho que essa cura também foi de muita transformação para a minha vida. Eu sou engenheira, né, fiz escola técnica, então assim, meu mundo é masculino. E eu sempre tive que lidar com esse mundo, e para isso eu sempre tive que esconder, abafar o meu feminino, até por uma questão de sobrevivência, né? Sem contar que também sofri abuso quando criança, então isso também bloqueou muito o meu feminino. E aí foi quando o André, ele surgiu na minha vida, porque o outro casamento que eu tive, a maioria dos poucos namorados que eu tive, eles tinham a essência feminina muito mais forte do que a essência masculina. E isso não tem conotação nenhuma sexual, tá, gente? É de essência mesmo. E eu era um homem da casa.
em todas as minhas relações. E quando eu e André, a gente nos reencontramos e ficamos juntos, ele sempre falava assim, olha, vai buscar seu feminino, porque aqui o homem sou eu. Então, toda vez que eu queria tomar decisão, tomar frente, porque eu estava acostumada com isso, né? Eu era a única provedora dos meus filhos, inclusive. E ele falava, ó, aqui você não vinga, não. Acho bom você trazer o seu feminino aí, procura ele em algum lugar, porque aqui você não fica. E foi muito interessante, eu fiz tudo que mandavam. Curso de canto, curso de moda, curso do que vocês imaginarem para tentar resgatar o meu feminino. Mas o que eu descobri, que quando eu resgatei o meu feminino, e isso eu tive um laudo ano passado, conclusivo, dificilmente, e isso eu acredito hoje, eu vou ser diagnosticada com câncer de mama de novo. Né? Então, ele conseguiu me colocar no meu lugar, no lugar de mulher. Né? Então, assim, eu me senti muito honrada de estar aqui hoje nesse dia. Eu corroboro com o senhor Wilson, que eu acho que eu sonho no dia que a gente não precisar mais ter Dia das Mulheres, dia disso, daquilo, porque somos todos seres humanos, então somos todos iguais, né? Mas já que estamos aqui, né? Então vamos honrar e parabenizar todas as mulheres das nossas vidas, das nossas vidas. E essa cura me trouxe potência, sabe, gente? Porque eu pude, pela primeira vez, olhar para mim como eu sou, sem medo de me mostrar. Né? Quando eu lancei esse livro, em dezembro de 2021, eu falei assim, meu Deus do céu, o mundo corporativo vai saber toda a minha história. Né? Porque, enfim, eu tenho empresa de telecomunicações, trabalhei muitos anos com multinacional, etc. E foi tão interessante porque o feedback foi muito legal dos colegas de trabalho. Ninguém me julgou, falou, nossa, muitos falaram assim, caramba, eu trabalho com você há 20 anos e não te conhecia. É verdade. Eu não me sentia pronta para me mostrar. Né? E aí, eu queria também falar um pouquinho do luto. Que afinal de contas, né, tô assim, quase mestre nesse assunto. Mas com a morte da minha mãe, como foi de Covid, surgiu um projeto organizado pela ONU Mundial, o Bosque da Memória, onde ele incentivava áreas verdes plantarem árvores em homenagem às vítimas do Covid ou pessoas que morreram durante a pandemia. E eu não sei se vocês sabem, esse projeto existe no Recreio do Bandeirantes, aqui perto da gente. E aí eu decidi plantar uma árvore para minha mãe e plantar uma árvore para o André. E o subtítulo desse livro é Plantar, Transformar e Ressignificar. Eu sugeri esse subtítulo porque foi exatamente o meu processo. Eu precisei plantar as árvores num lugar onde famílias inteiras foram privadas de velar seus entes queridos, como normalmente a gente faz. E nesse processo teve muito amor, teve muita partilha. A gente se conectava pela dor, mas muito pelo amor também. E aí surgiu a ideia de escrever esse livro, na verdade, escrever e coordenar, onde a gente fala sobre as histórias das pessoas que ali foram plantadas suas árvores, porque não são números, são pessoas, né, que a pandemia vai ficar na história por muitos e muitos anos ainda, né? E foi, na verdade, a oportunidade de dar para essas famílias... O lançamento desse livro foi na Cidade das Artes. Tinham 500 a 600 pessoas, onde o prefácio a gente teve a honra de ter o André Trigueiro e um capítulo sobre pandemia com a doutora Margarete Dalcomo. Mas, assim, a gente quis fazer isso para dar chance a essas famílias a fazer um velório digno, já que, na época, nós não tivemos a oportunidade. Mas aí eu também queria compartilhar com vocês o seguinte.
Quando a gente está no luto, no auge do luto, eu descobri que a alma dói. E a alma dói muito, gente. E aí, amigos muito queridos falavam assim para mim: para de chorar, isso não faz bem. Eu falava assim: se eu não chorar eu morro, se eu não chorar eu crio um câncer. Como assim não faz bem? E eu ficava nesse conflito, mas ao mesmo tempo eu aprendi, e esse para mim foi meu grande aprendizado, que no luto a gente precisa nos acolher com muito amor. E eu nem tinha escolhas, porque eu estava na pandemia. Então eu não podia nem receber visitas. E quando a gente se acolhe, quando a gente olha para a dor, reconhece e enfrenta, a gente cresce. Quando a gente esconde a dor, e a sociedade ela nos exige muito isso, em algum momento ela volta, seja através de doença, seja através de depressão, enfim. Só que dentro dos ensinamentos da própria doutrina, e o Divaldo Franco ele tem um vídeo que fala sobre isso de forma até engraçada, assim, chorar por amor, por saudade, tá tudo bem. O que a gente não pode é se revoltar, é não nos vitimizar, né? Porque a dor está lá, não tem como a gente negar, né? Então, quando a gente entende, e o Divaldo nesse vídeo ele fala assim: quando eu morrer, se ninguém chorar, eu vou achar que eu fui uma peste. Então, ele quer que chore, né? A gente brinca que a gente fala que, quer dizer, brinca. A dor do luto é proporcional ao amor que você viveu com aquele ente que partiu. Como é que você vai controlar isso? Isso é um processo. Também aprendi que cada um enfrenta o seu luto da sua forma. Não tem uma fórmula, né? Cada um tem o seu tempo. Eu mesma falava muito isso. Poxa, mas já passou um ano, a pessoa ainda sofre. O pai já tinha 90 anos. Gente, pai é pai com qualquer idade, mãe é mãe com qualquer idade. Enfim, não tem essa diferença, né? Então, é isso. O luto, para mim, os lutos, né? Em curto espaço de tempo, foi o meu maior aprendizado. E talvez, assim, eu ainda estou buscando, eu não tenho todas as respostas do para quê, claro. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com todos esses lutos, é que eu estou viva. Né? E se eu estou viva, é porque eu ainda tenho muita coisa para aprender, para contribuir. E a vida é muito bela. Então eu tenho que agradecer por eu estar aqui, apesar de tudo. E aí, eu queria trazer uma figura feminina para falar de julgamento, que também foi um grande aprendizado para mim. Maria Madalena foi uma das mulheres da nossa história que mais foi julgada, por mais de 2000 anos. Em 2016, através do Vaticano, a Igreja Católica reconheceu Maria Madalena como uma das apóstolas de Jesus. E até eles ousam dizer que uma das mais importantes. E por que a mais importante, na minha opinião? Porque talvez Maria Madalena tivesse mais facilidade de compreender e praticar o principal ensinamento de Jesus. E aí, de novo, estou trazendo para a minha história. Como é desafiador não julgar. Gente, esse para mim é um dos meus maiores defeitos. Eu julgo o tempo todo. Mas eu aprendi que quem eu mais julgava era eu mesma. Eu não precisava de ninguém para me julgar, porque eu já me julgava o suficiente. Então, hoje, eu tento ser mais benevolente comigo
E hoje eu observo quando eu julgo. Não vou falar para vocês que eu não julgo, que eu estaria mentindo assim veementemente. Mas eu já percebo quando eu julgo, né? E aí Jesus também nos ensinou isso, né? Não julgues para não seres julgado. É desafiador, mas eu acho que também é libertador, porque é tipo assim, você olha às vezes para uma pessoa, você nem conhece, você julga, mas você não tem ideia da caminhada que essa pessoa passou para chegar até ali. Talvez, muito provavelmente, quando eu me apresentei aqui, talvez vocês também me julgaram, né? E, enfim, e está tudo bem. E a Maria Madalena, eu trago ela por quê? Porque o julgamento, em momento nenhum, impediu ela de seguir a sua essência. Em momento nenhum. Ela, durante mais de 2000 anos, foi julgada. E também, voltando a um vídeo do Divaldo, onde ele fala de Maria Madalena, ele diz que Jesus diz para ela o seguinte: não importa o que você foi, importa o que você quer ser. E aí ela pergunta: mas o que eu preciso fazer? E ele diz: ame, ame, ame. E Divaldo, no final dessa palestra, ele compartilha que, após a morte de Jesus, Maria Madalena, durante 20, 30 anos, não me recordo, ela cuidou dos leprosos, amando, amando, amando. E no final de sua vida, ela pegou lepra, vindo a falecer. E aí, no meio disso tudo, o que eu aprendi para a minha vida, no meu dia a dia, sobre o que é a verdade que Jesus tanto diz que vos libertará. Isso para o meu dia a dia. É claro que a gente tem 1000 interpretações, enfim, todas, né? Mas eu falei assim, vou tentar trazer um pouquinho mais próximo para mim, para o meu dia a dia. Como é que eu posso praticar essa verdade? Quando criança eu achava que era não mentir. E, gente, eu não minto, isso eu juro. Eu tenho pavor de mentira. Mas eu falei, não é isso. E aí eu compreendi, no meio dessa minha jornada, que a verdade que me liberta é a minha verdade. É eu ser quem eu sou. É eu não ter mais que precisar de usar máscaras de uma mulher poderosa, independente. É eu não ter medo de chorar, de mostrar a minha fragilidade, os meus traumas, as minhas fraquezas. É poder estar aqui perante vocês totalmente desnuda, mostrando a minha dor, mas mostrando também os meus aprendizados. Essa é a minha verdade. Se é certa ou errada, não importa. Ela é minha. E cada uma de vocês tem a sua verdade. E está tudo bem. E por fim, não menos importante, o amor, né? Então, eu me sinto muito privilegiada, e vou tentar não me emocionar, por ter vivido esse amor com o André, por ter tido a chance de ser amada como eu fui, e de ter tido a honra de também amar, né? Porque às vezes eu perguntava, por que só 6 anos? Por que só 6 anos? E eu ouvia, agradeça pelos 6 anos. Podia ser nenhum ano. Então, hoje eu tento, o máximo que eu posso, dar o melhor que eu tenho de mim, que é o amor que existe dentro de mim. E como eu sou fã da banda Jota Quest, eu termino com a música que para mim é o meu mantra. Daqui a gente só leva o amor. Obrigada.
Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.